E na live de hoje você vai aprender os 3 passos para transformar ideias em resultados concretos, beleza? Então fica aqui comigo que hoje tem muita coisa para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Carlos Henrique na área, é um prazer ter você aqui. Quinta-feira, 20 horas, chegou o dia, a jornada do hábito. E eu vou falar uma coisa para você que está me vendo agora. Essa live, esta aula tem o poder, tem o potencial de mudar a sua vida se você aplicar as coisas que eu vou falar aqui para você, tá bom? Mas 20 horas, deixa eu ver, estamos chegando aqui. E permita-me me apresentar, caso você não me conheça, meu nome é Carlos Henrique e toda semana, eu produzo conteúdo para ajudar você a transformar as suas ideias, suas melhores intenções, seus desejos em resultados concretos. Beleza? Eu sou o Carlos Henrique, mas você pode me chamar de o cara dos hábitos, porque este é o meu nome nas redes sociais. No YouTube, no Instagram, no TikTok, assim que você me encontra, o cara dos hábitos. E tá chegando mais gente aqui. Vamos lá, estão chegando mais pessoas aqui. E vamos embora, porque mais uma vez, na live de hoje você vai aprender os 3 passos para transformar suas ideias em resultados concretos. Eu não estou te vendo aí, mas de repente você está pensando assim, Carlos, tá, entendi, são só 3 passos, e eu digo para você, sim, são 3 passos simples. São necessariamente fáceis? Eu digo para você, não precisa ser difícil. E eu já vou te adiantar uma informação aqui que eu vou discorrer com ela ao longo do programa, que é o seguinte: se tá difícil, se você está fazendo alguma coisa e tá difícil, é muito provável que você esteja fazendo errado, tá bom? Beleza? Tamo junto? Então tá. Então, qual que é a promessa desta aula? Ensinar para você 3 passos simples para você transformar suas ideias em resultados concretos. Muito bem. Eu não estou te vendo aqui, mas de repente você está pensando, Carlos Henrique, isso é bom demais para ser verdade, tá? E eu digo uma coisa para você. Eu também pensaria isso se eu não tivesse aplicado em mim mesmo o que você vai aprender nesta aula, tá bom? E aplicando em mim mesmo o que você vai aprender nessa aula, eu mudei as 3 principais áreas da minha vida. Eu mudei relacionamento, eu mudei o meu desenvolvimento pessoal e eu mudei a minha saúde, tá bom? E olha aqui, aplicando o que você vai aprender nessa aula, em 90 dias, eu modifiquei completamente os meus relacionamentos, as minhas interações, e eu interagi com mais de 200 pessoas de forma ativa, 200 estranhos, de forma ativa. O que é de forma ativa? Eu tomando a intenção, eu tomando a iniciativa de fazer isso, tá bom? Beleza? Muito bem. E por que isso? Por que com relacionamento? Porque uma coisa que eu percebi comigo é que eu sou bastante comunicativo. O dia que você tiver uma interação comigo, você vai perceber, mas eu só falava com quem falava comigo. E aprendendo o que eu vou te ensinar aqui, eu mudei esse resultado aplicando o que eu vou te ensinar aqui. E eu passei a interagir com estranhos e aumentei muito o meu círculo de influência. Muito bem. Depois que eu tive sucesso com isso, eu decidi aplicar esta mesma metodologia no meu desenvolvimento pessoal. E o que aconteceu? Eu saí de 4 livros lidos num ano, tá? Que era a média que eu lia. Eu adoro ler, mas puxa, eu ia, voltava, parava e tal. Eu não consegui estabelecer um ritmo de leitura e eu saí de 4 livros lidos num ano para 60 livros lidos num ano. E aí eu vou falar uma coisa para você. Para muita gente, isso é muita coisa. Para muita gente, isso é pouca coisa. E por que eu falo assim? Eu falo assim porque para mim, Carlos Henrique, foi muito importante. Para mim, como era uma coisa que eu queria fazer já fazia um tempo, porque eu realmente gosto de ler, mas eu não conseguia estabelecer uma sistemática, uma consistência, vamos colocar dessa forma, na minha leitura. Então, para mim, ter conseguido fazer isso é muito significativo. Mas tem um ponto que talvez você esteja se perguntando, que é o seguinte:
Carlos, tá, você falou dos relacionamentos, você falou da leitura, mas eu não tenho como saber se isso é verdade. Você pode botar uma pilha de livro aí e falar que você leu. Eu não tenho como saber. E você também pode dizer que você conheceu 5.000 pessoas. Eu não tenho como saber. Essa sua informação, ela não é auditável. E eu falo para você, você está certo. Eu não tenho como provar para você. Eu não tenho, realmente não tenho, tá? Como provar isso para você. Que eu apliquei esse passo a passo e eu consegui fazer a mudança que eu tive. Não tenho como provar isso para você. Mas uma coisa eu tenho como provar para você. E foi mais ou menos o seguinte: no momento em que eu apliquei isso nos meus relacionamentos, tive sucesso, apliquei essa metodologia no meu próprio desenvolvimento pessoal e tive sucesso, eu decidi que eu ia aplicar na minha saúde, que era um negócio que estava pegando, estava complicado, e em breve eu vou te contar com detalhes o que aconteceu. E eu tive resultado. Eu tive resultado, eu vou te mostrar, olha só. Na foto da esquerda, aqui, eu estou com aproximadamente 123 quilos, tá? E aplicando o que você vai aprender nesta aula, aplicando em mim mesmo o que você vai aprender nessa aula, eu saí de 123 quilos para 98 quilos. E falo para você, fiquei lindão? Não, eu não fiquei lindão, eu não fiquei maravilhoso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Todos os aspectos da minha vida melhoraram. 25 quilos a menos, detalhe, sem esforço, melhoraram muito a minha vida, tá bom? Beleza? E aplicando aqui exatamente o que eu vou falar para você, tá bom? E deixa eu ver se está chegando gente. Ó, tá chegando gente aqui. Pessoal, para você que está chegando agora, meu nome é Carlos Henrique e na live de hoje você vai aprender o passo a passo, 3 passos simples para você transformar as suas ideias em resultados concretos, beleza? Muito bem, acabei de mostrar a minha prova para você. E aí, você deve estar se perguntando agora. A pergunta óbvia que você está se fazendo agora é a seguinte: tá bom, Carlos, você fez isso, você obteve esse resultado que você mostrou para nós, fundamentalmente com a parte física, que você mostrou para nós, mas a nossa dúvida é como você fez isso, tá? E eu vou dizer para você, eu vou responder essa dúvida para você, como eu fiz isso, em detalhes. Mas eu preciso, para eu responder para eu responder essa pergunta para você em detalhes, eu preciso dar para você um pouquinho da minha história, porque a resposta para esta pergunta está na minha história, tá bom? Beleza? Para você que está chegando agora, meu nome é Carlos Henrique, eu tenho 51 anos, eu moro em São Paulo. E toda semana eu produzo conteúdo para ajudar você a transformar suas ideias em resultados concretos. Muito bem. E o que acontece? Eu moro em São Paulo, mas eu não sou de São Paulo. Eu sou lá do Rio Grande do Sul, de uma cidadezinha lá embaixo chamada Rio Grande. É uma cidade, faz muito tempo que eu não vou lá, mas salvo engano é a cidade que tem uma praia muito famosa, que é a Praia do Cassino, que é uma praia famosa que, salvo engano, é uma das maiores do mundo, se não for a maior do mundo em extensão. Muito bem, e eu nasci no século passado, eu sou de 1973. E como a minha família é de lá, meu pai e minha mãe, eu nasci no Sul em 73 e na metade de 74 eles vieram para São Paulo, porque aqui era o que a gente estava vivendo na época que os historiadores chamaram de milagre econômico. Muito bem, meus pais se sediaram aqui em São Paulo. E de 74 a 78, meu pai teve alguns trabalhos, minha mãe era estudante de Direito na época, e meu pai teve alguns trabalhos. E a grande virada para nós, da nossa vida, veio em 78, quando meu pai conseguiu um trabalho numa ótima empresa, com um salário muito bom. E aí deu uma guinada na nossa vida. Por quê? Por que isso foi? Por que eu estou te contando isso? Porque em 78 eu comecei a frequentar a escola, eu já frequentava, mas eu comecei a frequentar ensino particular. E todo o meu primeiro ano, do prezinho à 8ª série, eu fiz em escola particular. Muito bem, vou dar um salto no tempo com você. 1988. O que aconteceu? Meu pai
perdeu um emprego nesta grande empresa. E aí, meu amigo, aí o bicho pegou. Sabe por que o bicho pegou? Vou te contar. Ó, meu pai, além dele ter perdido o emprego, ele tomou uma decisão que, na minha opinião pessoal, claro, minha opinião pessoal, foi a pior decisão da vida dele. Ele resolveu empreender. Aí você pergunta, Carlos, por que foi a pior decisão da vida dele? Porque vou falar para você que está me vendo agora. Se você decidir empreender sem aplicar o conhecimento que você vai aprender nesta aula, você está fadado ao fracasso. Que foi o que aconteceu com meu pai. Muito bem. Passou um pouquinho, eu terminei o primeiro grau na escola particular, fui para a escola pública, porque meu pai começou a empreender, começou a dar errado e a gente teve um problema de grana, não dava para pagar a escola. Muito bem, entrei na escola pública, iniciei o meu segundo grau na escola pública, e uma coisa que eu percebi, eu não sei como está hoje, tá? Mas uma coisa que eu percebi naquela época foi o seguinte: havia um abismo de diferença entre o ensino da escola particular e o ensino da escola pública. Tanto que no meu primeiro ano de ensino médio, que nós hoje chamamos de ensino médio, eu praticamente não estudei, porque tudo que eles davam no primeiro ano do ensino médio na escola pública, eu já tinha aprendido no primeiro grau na escola particular. Tá. Fiz os meus 3 anos lá e durante este tempo eu cheguei a uma brilhante conclusão. Eu pensei, puta merda, eu gosto de estudar. Mas esta escola, a escola pública, não vai me preparar para eu ingressar numa boa faculdade. E detalhe, para mim, Carlos Henrique, uma boa faculdade significava uma faculdade pública, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então eu teria que entrar numa pública. Muito bem. Minha mãe, nessa época meus pais já estavam separados, e minha mãe falou assim para mim: filho, eu não tenho como pagar uma escola para você ou mudar você de escola. Mas uma coisa eu posso fazer por você. Eu posso comprar livros. Eu falei, que maravilha, mãe. Então, compra os livros e eu estudo. Certo? Certo. E foi neste momento, foi nessa dificuldade que eu comecei a desenvolver uma habilidade que ia me servir para o resto da minha vida, que era a habilidade de estudar sozinho. Então tá, terminei o segundo grau público, na hora de procurar emprego eu só tinha o segundo grau, na época nos anos 90, estava muito em voga o ensino técnico, mas eu não tinha. E minha mãe falou uma coisa para mim, ela falou assim, filho, você com segundo grau, você pode prestar concursos públicos. Minha mãe já era servidora pública nesse tempo. E ela disse, filho, você pode prestar concurso público porque só exige o segundo grau, eu compro a apostila, você estuda e faz a prova. E assim eu fiz. E eu comecei aos 18 e aos 22 anos eu ingressei no serviço público. Muito bem. Depois que eu ingressei, o que eu fui fazer? Eu fui fazer direito. Porque na instituição pública que eu estava, era o caminho natural, digamos assim. Fiz os meus 5 anos de direito. Ao final da faculdade, eu era servidor público, ainda eu não podia advogar, mas eu, nas horas vagas, comecei a ajudar um amigo, né, advogado, no escritório dele. E eu cheguei à brilhante conclusão. Qual conclusão? A conclusão de que eu não gostava mais de direito. Não é que eu não gostava. Eu pensei assim, eu cheguei a essa conclusão. O direito não resolve os problemas. O direito pega a pessoa, o direito só pega a pessoa depois que ela já está com problema. Não, eu quero fazer alguma coisa, eu quero estudar alguma coisa, eu quero aprender alguma coisa que ajude as pessoas a evitarem os problemas. Muito bem. E aí eu fiquei perdido, eu fiquei vagando. Passaram-se alguns anos e um dia, completamente por acaso, eu estava no YouTube e eu esbarrei num vídeo de um camarada, era uma palestra, tá bom? E no momento em que eu assisti aquela palestra, eu descobri, me deu um clarão na cabeça. É isso que eu quero fazer na minha vida. É disso que eu quero falar. Essa é a minha paixão. Descobri. Muito bem. Quem era o cara? Era um camarada chamado Tony Robbins. Quem é Tony Robbins? Se você não conhece, para você que está me vendo, Tony Robbins
Joga no Google, é o maior coach do mundo, só isso. Fica nos Estados Unidos. E eu comecei a pesquisar coisas sobre como aprender com ele. E aí eu lembro que eu descobri, deve ter ainda, tá? Uma imersão de uma semana que ele fazia, chamada Date with Destiny, que na época que eu vi, eu acredito que fosse por volta de 2014, 2015. Eu acredito que custava, na época custava $5.000, eu lembro disso até hoje. Aí eu comecei, quando você tem uma notícia desse tamanho, né? $5.000, caramba. Eu comecei a fazer conta. E olha só, $5.000, que era o ingresso, tá? Mas eu não tinha visto para os Estados Unidos, então eu tinha que tirar o visto. Aí você coloca passagem aérea e hospedagem. De $5.000, o valor pula facilmente, muito fácil, para $12.000, $13.000, tá? E eu não tinha essa grana na época. E eu pensei, puta merda, e agora? Vou procurar coisa por aqui mesmo. E procurei algumas formações em desenvolvimento pessoal, encontrei algumas muito boas. Mas o que eu senti? Eu senti que faltava alguma coisa. O conhecimento que as formações passavam no Brasil e hoje, talvez até a do Tony Robbins, faltava alguma coisa. Eu não sabia exatamente o que, mas sabe quando você sente que tem alguma coisa que está faltando, tem alguma coisa que está incompleto? Muito bem. Continuei, né, na minha vida aqui. E em 2016 aconteceu algo maravilhoso. Conheci Senhora, minha esposa. Então tá. Por que eu tô te contando isso? Porque isso é uma parte muito importante da história. Foi amor à primeira vista, né? Foi uma loucura, foi muito bom. A gente se dava perfeitamente. E a senhora, minha esposa, ela tem uma característica muito peculiar dela. A minha mulher adora comer. E eu brinco com ela até hoje sobre isso, que em um ano com ela, eu fui a mais restaurantes do que em toda a minha vida antes de conhecê-la. Tá. E o que aconteceu? Por que isso é relevante? Porque tem um detalhe. Eu comecei a engordar. E qual é o problema de você engordar? Não tem problema nenhum em você engordar. O problema de você engordar é quando você engorda sozinho. E eu engordei sozinho. E de 2016, quando eu conheci minha esposa, até 2023, final de 22, eu engordei 25 quilos. E a mulher engordou 5 quilos. Eu engordei 25. E aí começou a bater um desespero. E tem uma coisa que eu esqueci de comentar, vou comentar agora com você que é importante. Toda a minha família, por parte de pai, tem problema de obesidade. Todo mundo. Em algum momento da vida, toda a minha família, em algum momento da vida, lutou com peso. E eu vi que eu estava engordando. E olha só, puta merda, me desesperei. E eu engordava, e eu não sabia o que eu estava fazendo de errado. Beleza? Aí eu pensei assim, bom, o que eu sei fazer? O que eu sei com completa, total e absoluta certeza? Eu sei estudar. E é assim que eu estava. Eu estava gordo, eu estava exatamente do jeito dessa foto, gordo, deitado, estudando. E comecei a estudar, estuda daqui, estuda ali e tal. E em 2022, eu acho, eu descobri completamente por acaso, um conhecimento que, na minha visão, é o conhecimento mais importante do mundo, porque é por isso que eu me dediquei a falar dele, tá? Eu descobri como o funcionamento do meu e do seu cérebro, do nosso cérebro, como o funcionamento do nosso cérebro influencia no nosso comportamento. Beleza? E aí, olha só que interessante. Eu descobri isso e eu me debrucei sobre isso. Eu comecei a estudar sobre isso avidamente. E o que eu fiz? Eu montei um plano. Eu montei um plano e eu falei assim, bom, com base neste conhecimento que eu tenho, que eu acabei de adquirir, juntando com um conhecimento que eu já tinha, eu vou fazer um plano simples e executável. E eu vou começar a mudar a minha vida com base neste plano. O que eu comecei a fazer? Qual a primeira área que eu ataquei? Uma coisa que eu aprendi
na minha vida ao longo dos meus 51 anos é que normalmente nós nos sabotamos porque a gente tenta fazer pelo caminho mais difícil. Em que sentido? No sentido do seguinte, no sentido de que para mim, qual que era a minha maior, a parte mais fácil, vamos colocar assim para mim, era o relacionamento. Então eu pensei, puxa, eu vou começar por aqui. E aplicando a metodologia que eu desenvolvi nos meus relacionamentos, opa! Aí o que aconteceu? Eu interagi com 200 pessoas, vamos colocar, mais de 200 pessoas em 90 dias. E o que era interagir para mim? Olha só, interagir era eu, Carlos Henrique, iniciar uma conversa com um estranho. Eu pergunto o nome da pessoa, eu me apresento e ponto. Isso para mim é uma interação. Então, no primeiro mês, eu me dei 90 dias para fazer isso. No primeiro mês, a minha meta era um estranho por dia, na média. Segundo mês, 2 estranhos por dia. Terceiro mês, 3 estranhos por dia. E eu fui seguindo este método. Só que, como eu fui fazendo com consistência, meu querido, nossa, eu estava voando. No final, né, com completa certeza, eu interagi com mais de 300 pessoas. Porque no último mês eu não falava com 3, eu falava com 10. Porque eu estava muito bom nisso. Tá bom? Muito bem. Aí o que aconteceu? Bom, eu pensei, agora isso aqui está dando resultado, então eu vou aplicar para a próxima área da minha vida. E a próxima área da minha vida era o seguinte, era a parte de leitura. Eu falei, pô, deu certo, esse método deu certo com o estranho, então esse método vai dar certo, eu acredito que vai dar certo também comigo. Né, no meu desenvolvimento pessoal. E aplicando este método no meu desenvolvimento pessoal, eu saí de 4 livros lidos para 60 livros lidos num ano. E para eu não ficar muito bitolado, o que eu fiz? Eu dividi 30 livros de não ficção, desenvolvimento pessoal, metas, crenças, tal, esse tipo de coisa, e eu li romance e livros de ficção. Beleza? Então tá. Aí eu pensei, bom, tive sucesso em 2 áreas, né? Já tive sucesso em 2 áreas, está dando certo. Agora, o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar isso na área que é mais desafiadora para mim, que é o meu peso. Né? Isso realmente é desafiador. Eu estou tentando, eu estou já lutando faz um tempo, porque eu fiz várias vezes do jeito errado. Então, para mim era difícil. E o que eu fiz? Eu aplicando passo a passo, os 3 passos que você vai aprender daqui, que eu vou compartilhar com você daqui a pouquinho, eu saí de 123 quilos, que é a foto da esquerda, para 98 quilos, que é a foto da direita. Beleza, e foi assim que eu consegui. E uma coisa que aconteceu que é muito interessante foi o seguinte, olha só, com relação aos meus relacionamentos, ninguém ficou sabendo. Essa era uma coisa que eu queria fazer para minha satisfação pessoal, para o meu prazer pessoal, vamos colocar assim. Com relação as minhas leituras, ninguém ficou sabendo. Isso era uma coisa para mim também, tá bom? Eu não estava fazendo para vender, para falar para ninguém, nada disso. E tá tudo bem, mas uma coisa que todo mundo ficou sabendo foi quando eu comecei a emagrecer. E o ponto de emagrecer foi interessante para mim pelo seguinte, olha só, à medida que eu ia emagrecendo e mais para o final do processo, todo dia alguém me perguntava, Carlos, o que você está fazendo? Carlos, o que você cortou? E tal. E eu conversando com as pessoas, eu interagindo com as pessoas, uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, foi que essas pessoas, que eu percebi, não que eu aprendi, mas que eu percebi que essas pessoas estavam cometendo erros, tá? Muitos destes erros foram erros que eu tinha cometido. E conversando com elas, eu pude sentir a dor delas. Porque quando você vai conversar, quando você interage, tá,
com um número, para mim, foi grande de gente, vamos colocar, que em dias úteis eu interagia com uma média de 10 pessoas diferentes, 2 por dia, e eu meio que dava uma consultoria sobre isso duas vezes por dia, eu comecei a entender onde as pessoas erravam, tá? E muitos dos erros que elas comentaram eu tinha cometido. E antes de falar para você o passo a passo, os 3 passos para você transformar as suas ideias em resultados concretos, antes disso eu vou compartilhar os erros que elas cometiam. Carlos, por que você vai compartilhar o erro? Eu vou compartilhar o erro porque se você que está me vendo agora estiver cometendo este mesmo erro, você vai se identificar e você já consegue parar agora, entendeu? Então, olha só, vamos agora comentar algo que eu carinhosamente chamo de jeito errado, tá bom? E o primeiro passo do jeito errado era o seguinte, olha só, que a grande maioria das pessoas com os quais eu interagi falavam para mim. Primeira forma do jeito errado, tentar mudar tudo de uma vez, tá? E o que é isso? Tentar mudar tudo de uma vez. Tentar mudar tudo de uma vez é o que eu chamo de pico da motivação. Vou dar um exemplo para você. O meu emagrecimento, eu tirei o ano de 2023 para emagrecer, porque eu ia fazer 50 anos, eu queria chegar lindão no meu aniversário. Se não lindão, pelo menos melhor do que eu estava antes. Então tá. E o que acontecia? Eu fui numa nutricionista e ela me passou uma série de mudanças para fazer, tá? E o que acontece? Eu tentei fazer essas mudanças, mas eu tentei fazer do jeito errado. Eu tentei fazer a mudança tudo de uma vez. Ah, eu vou mudar o café da manhã, eu vou mudar o almoço, eu vou mudar o jantar, eu vou começar a fazer atividade física. Não deu certo. Por que não deu certo? Porque é muita informação. Então, as pessoas que estão, para você que está me vendo e que você está tentando mudar seus hábitos, eu quero dizer para você o seguinte, você precisa começar gradual. Se você começar tudo de uma vez, que é o grande erro das pessoas, o que vai acontecer? Você vai se sobrecarregar. E quando você se sobrecarrega, a sua tendência é fazer o quê? Você faz uma semana, você faz 2 e você para. Por que você para? Você para porque você está sobrecarregado. Não, meu amigo. Então, primeiro erro, tá? E esse erro, ele se repete. Esse erro, ele se repete basicamente em todas as áreas. Em área de saúde, em área de relacionamento, em área de finanças, a pessoa tenta fazer uma mudança radical. Problema da mudança radical, ela não dura, tá bom? Segundo erro que eu percebi, tá? Segundo erro, depender de motivação. O que significa isso? Por que isso é um erro? Olha só. Esse erro, ele é consequência do primeiro erro. Então, eu vou tentar mudar várias coisas ao mesmo tempo. Então, tá bom. Do que eu vou precisar? Eu vou precisar de muita motivação. E a motivação, qual que é o problema dela? A motivação é necessária? Sim, ela é muito necessária. Qual é o problema? O problema da motivação é que ela oscila. Então vai ter dia que você vai estar com vontade de fazer o que você tem que fazer. E vai ter dia que você não vai estar com vontade de fazer o que você tem que fazer. E qual é o ponto? Lembra do seguinte, para você, coloca eu no chat aqui para mim. Você alimenta seus filhos só quando você está com vontade de alimentar eles? Você toma banho só quando você está com vontade de tomar banho? Não. Você vai para o trabalho só quando você está com vontade de ir para o trabalho? Não. Existem uma série de atividades que você precisa, que você faz e que você precisa fazer mesmo que você não tenha motivação, meu filho, você tem que fazer. Então, o que acontece? Como você tenta mudar muita coisa ao mesmo tempo, você precisa de motivação. E um outro detalhe, nós tendemos a começar muito grande. O que é isso? Que é um erro que eu cometi.
Então eu olhava para mim, Carlos Henrique dizia, chegava à brilhante conclusão: Carlos Henrique, você está gordo. Todo domingo era o dia, né? E aí eu tô gordo, o que que eu vou fazer? Eu vou pra academia, eu vou me matar. Eu vou treinar forte e tal, e na segunda eu ia 100%, na terça eu ia 80%, na quarta eu já tava meia bomba, na quinta eu não ia. E eu tinha aquele pensamento, 8 ou 80. Eu era do 8 ou 80, eu faço tudo, eu não faço nada. E aí o que aconteceu? Eu morria na praia. Por quê? Porque, tá errado. Você tá fazendo do jeito errado. E por último, tá? Que todo mundo, exclusive eu, cometi o último erro e um dos principais. Ó, quero deixar aqui. São os únicos erros? Não, não são os únicos erros. Esses aqui. Mas são os erros que normalmente se repetem, tá bom? Último erro. Último erro é subestimar a força do ambiente. Carlos, o que você quer dizer com isso? Subestimar a força do ambiente é o seguinte. Você pega um objetivo, seja ele qual for, um objetivo novo, tá? Seja emagrecer, mudar de trabalho, mudar suas finanças, tal. Você pega um objetivo novo e você coloca dentro da sua vida velha. O que é colocar dentro da sua vida velha, querido? Você não prepara a sua vida, você não prepara a sua rotina para receber o objetivo novo. O que vai acontecer com você? Cara, você vai falhar, porque o ambiente é muito forte e eu tenho um desafio para você. Coloca eu aqui no chat para mim, a pergunta para você. Para quem já se hospedou naqueles hotéis que tem um café da manhã maravilhoso, que tem tudo no café da manhã, pergunto para você, você come no café da manhã de hotel que nem você come no café da manhã da sua casa? Eu aposto dinheiro nisso. Não, você não come. Por que você não come? Porque o ambiente mudou. Porque o contexto mudou. Das pessoas que eu fiz essa pergunta, normalmente as pessoas me falam assim: ah, Carlos, mas puxa, eu tô de férias. O que é estar de férias? Estar de férias é eu saí da minha rotina. Então eu posso comer diferente. Segunda resposta que as pessoas me davam: ah, Carlos, mas puxa, já tá pago. O café já tá pago. Então eu vou comer. E por que eu tô te contando isso? Porque normalmente, e aqui é o ponto que eu quero que você que esteja me vendo entenda. Por que você falha? Porque a sua ação de curto prazo, hoje, o que você faz hoje, está desalinhado com o que você quer lá na frente. É isso. Terceiro erro, você subestima a força do ambiente. Você pega um objetivo novo e você coloca dentro de uma vida velha. Qual é o resultado? O ambiente vai vencer. O ambiente é muito forte. Tá bom? Beleza? E aí você deve estar falando, tá bom, Carlos. Né? Tá, tem um jeito errado. Você já mostrou, tal. Se você que estiver me vendo agora, se você está fazendo um desses 3 erros, tá? Você pode começar a parar de fazer hoje. Mas agora eu vou passar para você o que eu, Carlos Henrique, carinhosamente chamo de jeito certo. Beleza? E são 3 passos, que é o tema da live. Pessoal, agora o momento em que todos estavam esperando os 3 passos para você transformar as suas ideias em resultados concretos, beleza? Passo número 1, decida o resultado que você quer. E aqui, talvez você esteja se perguntando, Carlos, isso é óbvio. Talvez você esteja se dizendo, Carlos, eu decidi o que eu quero, é óbvio. E eu digo para você, sim, é óbvio. Mas muitas vezes, nós erramos no óbvio. E o que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer o seguinte, neste contexto aqui, decidir o que você quer dizer o seguinte, você vai escolher um alvo. Porque muitas vezes, praticamente todas as pessoas com as quais eu conversei, não vou dizer todas, vamos colocar 90%, 80% das pessoas que eu conversei cometiam o seguinte erro: elas queriam mais de uma coisa.
Então, quando eu falo para você, decida o resultado que você quer, eu estou dizendo para você o seguinte, escolha uma área da sua vida para você começar. Porque se você, eu quero começar com duas, eu quero emagrecer, eu quero arrumar um namorado e eu quero trocar de emprego. É muita coisa. Você vai conseguir, você vai conseguir sustentar essa transformação por pouco tempo. Você vai conseguir sustentar estas ações por pouco tempo. Você deve, minha sugestão, tá bom? Escolha uma coisa, você vai decidir uma área da sua vida que você quer melhorar. Muito bem. Do momento em que você decidiu a área da sua vida que você quer melhorar, você vai para o passo 2. E o passo 2 é o seguinte. Minto. Passo 1, você vai decidir uma área da sua vida e você vai decidir com clareza o resultado que você quer. Beleza? Muito bem. Passo 2, você vai identificar a pessoa que atinge este resultado. Carlos, o que você quer dizer com isso? Uma coisa que eu levei uma vida para entender, pessoal, olha só. Por que é que você falhou em qualquer coisa que você falhou? Eu vou te dar agora. Porque você não era a pessoa que atinge os resultados. Aquele resultado que você quer. É isso. Então, qual é o resultado que você quer? Carlos, eu quero perder 20 quilos. Carlos, eu quero mudar de emprego. Carlos, eu quero empreender. Entendeu? Né? E ter sucesso. Quem é a pessoa que tem sucesso? Primeira coisa, o que esta pessoa acredita? Segunda coisa, quais são os valores desta pessoa? Olha só, vou fazer uma propaganda aqui, completamente gratuita. Valor é aquilo que é importante para você. Eu vou fazer uma parte que você vai entender. Se você quiser entender muito bem sobre valores, tem um seriado na Netflix chamado Chacal. E eu assisti o Chacal. Chacal é um criminoso e a antagonista, né, a moça policial que persegue ele, é uma moça policial casada, tal. E é interessante porque na série os valores dela são muito claros. Qual é o primeiro valor dela? É o trabalho. E toda vez que ela precisa escolher entre a família e o trabalho, ela escolhe o trabalho. Então, o que isso tem a ver com você? Nesse resultado que você quer, qual é o valor desta pessoa? Porque o valor desta pessoa vai definir que ação que ela vai tomar. Entre decidir A ou B, é o valor que decide. Beleza? Então, no passo 2, você vai identificar quem é a pessoa. E quem é a pessoa no seguinte sentido, e presta muita atenção. Quais hábitos esta pessoa tem? Aqui é que está o pulo do gato. Lembra que eu comentei com você que o meu pai falhou em se tornar um empreendedor de sucesso, porque ele não sabia o que tinha nessa aula, que você ia aprender nessa aula. Então, o meu pai não conseguiu porque ele não era a pessoa que atingia aquele tipo de resultado. O meu pai tinha hábitos completamente diferentes do resultado que ele queria. Não ia dar certo. E eu vou falar uma coisa para você que está me vendo agora e coloca aqui no chat os teus hábitos sempre vão vencer. Não importa o resultado que você queira, os teus hábitos sempre vão vencer. Então, agora no passo 2, o que você está fazendo? Você está identificando os hábitos dessa pessoa, os hábitos da pessoa, porque são os hábitos que você vai ter que adotar. E agora que você entendeu isso, agora a gente vai para o passo 3. Qual é o passo 3? O passo 3 é o seguinte: adote os hábitos dessa pessoa. Ponto. Então, no passo 1, você decidiu, tá, eu quero o resultado X. Isso você fez no passo 1. No passo 2, você identificou com clareza o tipo de pessoa. Quando eu digo identifique a pessoa, quais são as características dessa pessoa? É uma pessoa disciplinada? É uma pessoa regrada? O que essa pessoa faz de segunda a sexta? Qual é a rotina desta pessoa? É isso que você vai identificar.
No passo 3, você vai adotar os hábitos dessa pessoa. Porque uma coisa que eu demorei uma vida para entender é que o resultado é apenas consequência. Você consegue entender isso? Ó, o resultado, seja ele qual for. Então, seja para você que está me vendo, eu quero emagrecer 20 quilos. Eu quero montar uma empresa, eu quero mudar de emprego. O resultado que você atingir é apenas consequência dos hábitos que você tem. É só isso, não tem mistério. No meu caso, quando eu mudei os meus hábitos, eu mudei o meu resultado. Eu eliminei 25 quilos. Tá bom? Beleza? E de repente, você que está me vendo agora, de repente você está pensando assim, tá bom, Carlos, tá, legal. Tá bom. Legal. Você falou para eu adotar, fazer passo 1, passo 2, passo 3 e tal. Mas, Carlos, eu preciso de mais detalhes. Como que eu faço isso na prática? Né? Como é que eu faço isso na prática? E agora, para ajudar você com isso, tá? Porque o que acontece? Dentro do tempo dessa aula que nós temos, eu compartilhei com você o máximo que eu tenho como compartilhar. Eu não tenho como te dar mais no tempo que eu tenho, mas para te ajudar com isso, eu tenho uma oferta para te fazer. E a oferta para te fazer é o seguinte: é um hábitos na prática. O que é isso? A introdução à metodologia dominante, que foi a metodologia que eu criei. É isso mesmo. E como funciona o Hábitos na Prática? O Hábitos na Prática é um programa de acompanhamento em desenvolvimento pessoal online. Exatamente, no qual eu vou ajudar você a dar esses 3 passos que eu falei para você. Eu, pessoalmente, vou ajudar você a implementar estas ideias que eu passei para você. E como é que ele vai funcionar de verdade? Olha só, hoje, quinta-feira, 12 de junho, Dia dos Namorados. Primeira aula do Hábitos na Prática eu vou entregar para você online e ao vivo. E vai ser na próxima semana, dia 19 de junho. Tá bom? Online e ao vivo. O que eu vou fazer, o que você vai aprender nesta aula? Primeira coisa, eu vou apresentar para você o conceito de meta prioritária ou meta dominante. Carlos, o que é isso? Lembra que eu falei para você que você tem que escolher um alvo? Então, eu vou te ajudar a fazer isso nesta aula. E eu vou ajudar não só você escolher, como você especificar dentro do modelo SMART. Tá bom? Beleza? Muito bem. Na próxima semana, dia 25/6, nós vamos para o passo número 2. Tá? E no passo número 2, eu vou, junto com você, eu vou ajudar você a identificar a pessoa que atinge o resultado. Porque do momento em que o resultado está claro na sua cabeça, eu quero o resultado X. Muito bem, qual é o tipo de pessoa que atinge esse resultado X? Então, nesta aula, 26 de junho, ao vivo, nós vamos fazer isso. Eu vou ajudar você a fazer isso. Tá bom? Beleza? Muito bem. Na semana 3. Nós vamos passo 3, adotar. Então, olha só, na aula 3, agora que você já decidiu o que você quer, que você teve uma ideia, tá? Cara, precisa ser uma ideia muito mirabolante? Não, tá? Você precisa ter uma noção por onde começar, nós vamos fazer juntos, tá? Aula 3, nós vamos identificar os 4 primeiros hábitos para você começar. Carlos, por que 4 primeiros hábitos? Porque a meta prioritária é uma meta para você atingir em 1 ano. Tá bom, Carlos? Por que 1 ano? Porque você está aprendendo e você vai errar. Então, quando você se dá 1 ano, você se dá tempo para você aprender.
Olha só, você vai ver que nós precisamos de tempo. Pensa na sua vida. Não precisa, coloca aqui no chat. Coloca aqui para mim qual é a sua principal habilidade. Ah, cozinhar, escrever, costurar, não importa o que seja. Mas uma coisa eu tenho completa, total e absoluta certeza. Você que está me vendo se deu tempo de aprender essa habilidade. Você se deu tempo. Então você vai se dar um ano. Muito bem. Na semana 3, nós vamos quais são os principais hábitos que você precisa adotar. Então nós vamos identificar pelo menos 4. Por que 4? Porque você vai adotar um a cada trimestre. Você vai se dar 90 dias para você implementar um hábito diferente na sua vida. Tá bom? Beleza? Identificamos 4 principais hábitos. E eu vou te passar o conceito de hábito dominante. Muito bem. Semana 4. Semana 4, eu vou ajudar você a implementar este hábito. Então agora, na implementação, agora eu vou te dar toda a teoria de formação de hábitos, loop do hábito, gatilho, todas essas coisas. Mas é só na semana 4, tá bom? Muito bem. Dia 10 de julho. Semana 5, olha só. Implemente semana 5. Vamos revisar e ajustar alguma coisa. Porque você vai acertar de primeira? Não. Uma coisa muito importante, é por isso que você precisa se dar tempo, porque você vai errar. Então, digamos que você tenha estabelecido, tá bom? O hábito A, B, C e D. Tá, e você começou pelo A. Mas pode ser que nos primeiros dias você perceba, puxa, é melhor eu começar pelo C. E tá tudo bem. É tentativa e erro. No início você vai tentar e vai errar. Reformulando. É tentativa e erro e você precisa se dar espaço para erro. Este é o ponto, tá bom? Beleza? E por último, no final, dia 24 de julho, a gente vai ter a nossa aula de encerramento, vamos fazer um encerramento bonito e tal, e colher o progresso, tá bom? Beleza? Então, olha só, com o Hábitos na Prática, introdução à metodologia dominante, o que eu vou fazer com você? O que é isso? Na verdade, eu vou ajudar você a implementar os 3 passos que eu falei para você. Os 3 passos do jeito certo, tá bom? Então, agora, na sua cabeça, você deve estar se perguntando, Carlos, caramba, quanto custa esta maravilha toda, né? E eu digo para você, olha só, é muito menos do que eu gastaria num curso do Tony Robbins, né? Que hoje, quanto é que tá o dólar? Vamos botar o dólar a R$6? 6 vezes 12, R$72.000. Não, não é nem perto disso. E não é nem perto. Lembra que eu comentei com você que eu fiz algumas formações em desenvolvimento pessoal no Brasil? Então eu fiz. E eu gastei aproximadamente R$15.000. E também não é isso que você vai pagar, tá bom? Nesta turma, tá? Da Hábitos na Prática, Metodologia Dominante com 1 ano de acesso. Esta é a primeira turma. E eu vou entregar isso ao vivo para você. Para a primeira turma, a minha oferta para você é o seguinte. Você vai me pagar 12 parcelas de R$51,40. Vou dizer para você o preço de uma pizza. Tá bom? Ou 497 à vista por 1 ano de acesso. Carlos, por que isso? Porque é o seguinte, vocês são a primeira turma. Então tá, eu vou passar o conhecimento para vocês ao vivo. E por que eu vou fazer isso? Para eu colher o seu feedback, para eu poder te ajudar em tempo real. Uma turma pequena, para eu poder estar perto de você e ajudar você em tempo real. Então é por isso que eu vou fazer dessa forma, tá? Só que tem um detalhe, que é um detalhe extremamente importante. No momento, vou fazer essa turma, vou entregar, eu vou regravar este curso já com o feedback de vocês. E se eu regravar este curso 10 vezes, você vai ter acesso à atualização por 10 vezes durante 1 ano. Tá bom? Então, por isso que eu falei para você que o investimento aqui, que você vai fazer em você mesmo, são 12 parcelas de R$51,40 ou 497 por 1 ano de acesso, tá?
E agora eu quero que você pense o seguinte: às vezes, um hábito que você atinge, um hábito que você implementa muda a sua vida inteira. Eu quero que você pense nisso, tá bom? Mas agora, você deve estar se pensando assim, Carlos, tá, eu... Pô, legal, aula bacana, mas Carlos, tem um detalhe, eu não te conheço. Como é que eu vou dar o meu dinheiro para você se eu não conheço você? E eu falo para você, você tem razão. Você tem razão de pensar assim. Você tem razão, eu pensaria da mesma forma. E foi por isso que eu coloquei para você uma garantia. E a garantia que eu coloquei para você é essa aqui. Você tem uma garantia incondicional de 30 dias. O que significa isso? Significa isso, que por qualquer motivo, tá? Se você não gostar do conteúdo, se você não gostar do meu jeito, se você não gostar de qualquer coisa, tá bom, você aperta um botão e eu devolvo seu dinheiro. Porque eu não quero o teu dinheiro, eu quero o teu sucesso, tá? E o teu dinheiro, ele é o teu sucesso no longo prazo, tá? É muito mais importante para mim do que o teu dinheiro no curto prazo. E tem um ponto extremamente importante, que é o seguinte: olha só, por que eu coloco essa garantia? Porque eu quero que você entre sem medo. Eu quero que você entre de peito aberto. Se você entrar com medo, se você entrar com raiva de mim, não vai dar certo. Tá? Eu quero que você entre, que você experimente. De repente você vê, puxa, isso é pra mim, isso é bacana. Ou, de repente você pensa, Carlos, isso não é pra mim. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Você aperta um botão, eu devolvo seu dinheiro, mantemos a amizade. Tá bom? Mas, além disso, eu tenho uma outra coisa. Ó, eu confio tanto na minha metodologia que eu vou te dar uma segunda garantia. E essa segunda garantia é a seguinte, olha só. Garantia 2 é uma garantia condicional de 90 dias. Carlos, o que é isso? Como funciona essa garantia? Vou te explicar agora. Funciona assim. Suponhamos que você entrou no programa, certo? Certo. Você entrou no programa, você fez tudo o que eu falei para você fazer. Só que você não teve resultado. O que nós vamos fazer? Final de 90 dias, você fala assim, Carlos, eu não tive resultado, minha vida não mudou, nada diferente. Eu vou falar para você, eu vou sentar com você, eu vou fazer uma consultoria individual de 1 hora com você e vamos traçar um plano, eu e você, para os próximos 90 dias. Muito bem. Se ao final deste período de 90 dias, com um plano que nós traçamos juntos, você me disser, Carlos, eu não tive resultado, eu implementei tudo o que você falou e eu não tive resultado, sabe o que eu vou fazer? Eu devolvo todo o seu dinheiro. Tudo que você me pagou, eu devolvo para você. E eu vou tirar R$ 500 do meu bolso e pagar para você, pela sua boa vontade em me ceder seu tempo. Então, o que acontece? Qual que é o risco para você agora, para você que está me vendo, de entrar no Hábitos na Prática? O risco é zero. 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 Por quê? Porque eu estou te dando 2 garantias. Primeira garantia, incondicional de 30 dias. Carlos, perdi. Carlos, isso aqui não é para mim e tal. Tá tudo bem. Carlos, perdi uma aula. O que eu faço? A aula está disponível na plataforma. A nossa aula, nossos encontros serão ao vivo. Mas se por qualquer motivo você não conseguir participar, não tem problema. Eu vou colocar para você ao vivo. Outra coisa, se por acaso você está implementando, você tem dúvida. Tá, você tem dúvida, eu vou responder a dúvida na aula. Carlos, não vou poder participar da aula. Tem um compromisso do dia X, não tem problema. Você vai mandar a dúvida para mim e eu vou entrar com o pessoal, eu respondo a dúvida para você e ela vai ficar gravada, disponível para você. Então, você não tem erro. Você não tem, assim, o risco é zero, tá bom? O risco é zero. Agora, você tem 3 opções. Simples assim. Primeira opção, você pode ignorar tudo o que você viu nesta aula, tudo que você aprendeu até aqui e seguir a sua vida.
fazer como você sempre fez. E tá tudo bem. Essa opção tá na mesa para você. Beleza? Você pode ignorar, tá? Você tem a opção número 2. Você pode tentar aprender sozinho. Sim, você pode. Você pode tentar fazer sozinho e tá tudo certo. Esta opção está na mesa para você, tá bom? Qual é a desvantagem desta opção? Esta é a opção mais cara. Por que esta é a opção mais cara? Porque essa opção você paga com tempo, tá? Dinheiro você sempre pode recuperar, mas tempo você não pode. Você paga com um ativo mais caro que você tem, que é o seu tempo. Tá bom. E você tem a terceira opção, que é entrar no Hábitos na Prática agora, com o risco zero. Tá bom? Então, olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final da aula. Estou aqui mais um pouquinho para responder eventuais objeções que você tenha, qualquer dúvida que você tiver. Estou por aqui. Tá bom? E vamos embora, obrigado, tamo junto. Lembra, o link já está aqui disponível para você. O primeiro link da descrição já está disponível para você. Entra lá, faça a sua inscrição agora. Imagina você daqui a um ano. Pensa num objetivo daqui a um ano. Você com ele, tá bom? Beleza? Obrigado. E tô por aqui.